Você sabia que em Django Livre, Quentin Tarantino escreveu o papel principal pensando em Will Smith? Os agentes e empresários do ator queriam que ele aceitasse, mas Smith recusou, pois queria que o filme tivesse um foco mais romântico. Após isso, Tarantino ofereceu o papel a Jamie Foxx, que aceitou na hora. Jamie Foxx usou seu próprio cavalo no filme, chamado Cheetah, que ele havia ganhado de presente de aniversário 4 anos antes das filmagens. Leonardo DiCaprio, que interpretou o cruel vilão Calvin Candy, ficou desconfortável com o racismo explícito e a natureza cruel do personagem. Tarantino, no entanto, o incentivou a abraçar por completo a maldade do papel, dizendo que, se ele segurasse a intensidade, o público nunca o perdoaria. Christoph Waltz, que recusou o papel na primeira vez que leu o roteiro, achando que ele era bom demais para ser verdade, parecia feito sob medida para ele. Tarantino insistiu, e Waltz topou com uma única condição: seu personagem teria que ser inteiramente bom, sem nenhuma ação maldosa ou ambígua. Christoph Waltz encerrou seu discurso de agradecimento no Oscar com a frase "Desculpem, não resisti", uma referência à sua última fala no filme. Com um orçamento de 100 milhões de dólares, esse é o filme mais caro da carreira de Tarantino. As filmagens duraram 130 dias, tornando-se o projeto com o cronograma mais longo já dirigido pelo diretor. Você sabia que em Idiocracia, a ideia central do filme, alguém acordar centenas de anos no futuro e descobrir que a humanidade ficou extremamente burra por causa do crescimento populacional e da ausência de pressão evolutiva, já havia sido explorada antes em uma história curta chamada The Marching Morons, de 1951. Em um podcast, o criador do filme, Mike Judge, comentou sobre o baixo orçamento de produção e como a figurinista precisou encontrar um calçado com aparência futurista e bem barato para vestir todo o elenco. A figurinista então sugeriu uma marca pequena e desconhecida na época, dizendo: "Olha só esse sapato horrível de plástico cheio de buracos. A gente economiza uma grana se colocar todo mundo usando isso." Mike Judge respondeu: "E se, até o lançamento do filme, essas coisas virarem moda e todo mundo começar a usar?" Ela garantiu: "Ah, isso nunca vai acontecer. Ninguém usaria um negócio feio assim." O resultado? Os sapatos usados no filme são Crocs, que mais tarde se tornaram um fenômeno global. A ideia do roteiro surgiu quando Mike Judge estava com a família na Disneylândia e viu duas mães brigando e xingando uma a outra, enquanto empurravam carrinhos de bebê. Naquele momento, ele pensou: imagina se a humanidade virar isso no futuro. E foi aí que nasceu o conceito por trás de Idiocracia. Você sabia que em Hancock, o roteiro original era muito mais sombrio? Além de ser um sujeito problemático, Hancock também era retratado como alguém sexualmente frustrado, já que não conseguia se relacionar com uma mulher sem colocá-la em risco de vida. O tom foi suavizado consideravelmente para que o filme pudesse ser lançado no verão e atingir um público mais amplo. Mesmo assim, o filme recebeu classificação indicativa para maiores de 18 anos, 2 vezes, até que cortes em linguagem e violência permitiram a classificação não recomendado para menores de 12 anos. O roteiro foi originalmente escrito em 1996, mas ficou engavetado por quase uma década. Mais tarde, ele foi reescrito por Vince Gilligan, criador de Breaking Bad, após a Sony adquirir os direitos em 2005. Hancock marcou a primeira vez que Will Smith interpretou um super-herói ou participou de um filme do gênero. A segunda vez seria anos depois, como o personagem pistoleiro. Will Smith, nascido na Filadélfia, aparece no filme usando um uniforme com uma águia nas costas, uma homenagem ao time local, o Philadelphia Eagles. O design da águia é uma réplica do logo que o time usava entre 1948 e 1995. Durante o planejamento das filmagens, a equipe estimava que o longa teria cerca de 300 cenas com efeitos visuais. No entanto, a versão final contou com impressionantes 525 cenas com efeitos. Hancock também se tornou o segundo filme original de super-herói com maior bilheteria mundial, atrás apenas de Os Incríveis. Você sabia que em Anjos da Lei, Channing Tatum recusou o papel 2 vezes antes de finalmente acertar participar do filme? Quem o convenceu foi Jonah Hill, que já estava envolvido no projeto desde o início. Jonah Hill perdeu mais de 18 quilos para viver seu personagem, já que tanto ele quanto Tatum precisaram realizar várias cenas de ação intensas e fisicamente exigentes. A atriz Emma Stone chegou a ser considerada para o papel feminino principal, mas teve que recusar por conflitos na agenda com as gravações de O Espetacular Homem-Aranha. Em um momento do filme, o personagem de Dave Franco diz que não confia em Jenko,
porque ele parece ter 40 anos. Na verdade, Channing Tatum é apenas 5 anos mais velho que Franco. Quando Schmidt e Jenko se infiltram como irmãos, usam o sobrenome McQuaid. Esse é um aceno direto à série original Anjos da Lei, de 1987, onde os personagens frequentemente se passavam pelos irmãos Quaid durante as missões. O personagem de Johnny Depp aparece comendo pasta de amendoim, o que é uma piada interna. Durante a série original, Depp sugeriu que seu personagem tivesse uma mania de sempre comer pasta de amendoim, mas a ideia foi rejeitada. No filme, isso finalmente foi colocado como uma homenagem à sugestão dele. Você sabia que em Cidade de Deus, os dois protagonistas, Alexandre Rodrigues, o Buscapé, e Leandro Firmino, o Zé Pequeno, tiveram a opção de receber 10 mil à vista ou ficar com uma porcentagem da bilheteria? Sem imaginar o sucesso que o filme teria, optaram pelo pagamento fixo. Mais tarde, Rodrigues revelou que se arrependeu, já que até mesmo 1% da bilheteria renderia cerca de 25 vezes mais do que receberam. Todos os atores sem experiência foram recrutados nas favelas do Rio de Janeiro. O próprio Alexandre Rodrigues morava na Cidade de Deus na época das filmagens. A cena em que Buscapé conversa com Marina, Graziella Moreto, e diz que nunca tomou banho quente, não estava no roteiro. Era, na verdade, uma conversa real entre os dois durante uma pausa nas gravações, em que Alexandre contava sobre sua vida. Leandro Firmino, o temido Zé Pequeno, também morava na Cidade de Deus e nunca teve intenção de virar ator. Ele só foi ao teste para acompanhar um amigo. O filme não foi gravado na própria Cidade de Deus, por questões de segurança. As filmagens aconteceram em uma comunidade próxima, considerada menos perigosa. Na última cena, em que o menino perde o chinelo e volta para pegá-lo, aquilo não estava no roteiro. Foi um acidente real durante as gravações, mas o diretor Fernando Meirelles decidiu manter, pois o momento destacou ainda mais a presença e a humanidade do personagem. Você sabia que em Kick-Ass, Quebrando Tudo, Nicolas Cage se inspirou na atuação de Adam West, o Batman da série clássica dos anos 60, para criar os trejeitos e a maneira de falar do personagem Big Daddy? Segundo o diretor Matthew Vaughn, Cage começou a interpretar o personagem com aquele estilo durante a prova do figurino, e o diretor curtiu tanto que manteve a ideia no filme, especialmente por estar incomodado com a voz rouca usada por Christian Bale em Batman Begins. Antes de fechar com a Lionsgate, os produtores tentaram vender o filme para vários outros estúdios, mas todos impuseram a mesma condição: só aceitariam se a personagem Hit Girl fosse cortada ou tivesse pelo menos 19 anos. Matthew Vaughn queria fazer um filme de super-heróis sem filtros, com muita violência e liberdade criativa. Por isso, decidiu não buscar financiamento de grandes estúdios, para evitar interferências e sugestões indesejadas. A atriz Chloe Grace Moretz treinou intensamente em uma escola de circo em Toronto, antes das gravações, para conseguir fazer a maioria das suas cenas de ação sem dublê. O ator Christopher Mintz-Plasse, que interpretou Red Mist, inicialmente fez teste para ser o protagonista Kick-Ass. Aí ele também teve que aprender a dirigir um carro com câmbio manual, para poder pilotar o Mist móvel. Depois das filmagens, ele confessou que acabou esquecendo tudo. O papel de Big Daddy quase foi de Brad Pitt, que é amigo próximo do diretor Matthew Vaughn. No entanto, Pitt preferiu aceitar o convite de Quentin Tarantino para participar de Bastardos Inglórios. E diferente do filme, na HQ, o Kick-Ass não fica com a garota no final. Você sabia que em As Loucuras de Dick e Jane, durante a cena em que Dick tenta imprimir outro formulário e se esconde nas vigas do teto, ele realmente caiu de lá e bateu com força no chão. A queda foi acidental, mas como a cena ficou boa, Jim Carrey e o diretor decidiram continuar filmando e mantê-la no filme. Originalmente, quem interpretaria Jane seria Cameron Diaz, mas ela precisou abandonar o projeto pouco antes do início das filmagens, por conflitos de agenda. Téa Leoni assumiu o papel em seu lugar. Aliás, Téa Leoni sofreu uma lesão séria no ombro durante a gravação da cena na cafeteria, quando sua personagem escorrega pelo balcão. No final do filme, há uma fala curiosa. Jane diz a Dick: "Eu não fazia ideia de que você sabia atuar." E ele responde: "Eu fiz o Biff em Morte de um Caixeiro Viajante, na 10ª série." Isso é uma referência real. Jim Carrey de fato interpretou Biff em uma produção escolar da peça, em Toronto. Antes de Jim Carrey aceitar o papel de Dick Harper, outros atores foram considerados. O primeiro nome cogitado foi Ben Stiller, embora ele nunca tenha recebido uma proposta oficial. Em seguida, o estúdio ofereceu o papel para Rob Schneider, que recusou por não se interessar muito pelo projeto. Só depois disso, Jim Carrey foi convidado e aceitou.
Você sabia que em Drive, o ator Ryan Gosling foi além da atuação para se preparar para o papel. Ele mesmo restaurou o Chevrolet Malibu de 1973, que seu personagem dirige no filme. Embora o filme conte com vários dublês especializados, Gosling também realizou várias cenas de ação por conta própria, após concluir um curso intensivo de direção de manobras e colisões. O jeito estranho que o personagem segura o volante, com os polegares por fora, ao invés de dentro, pode parecer incomum, mas é a forma usada por dublês profissionais. Isso ajuda a evitar fraturas nos polegares, em caso de colisão durante as cenas de impacto. O relacionamento entre o motorista e Irene, interpretada por Carey Mulligan, é marcado por poucas palavras e muitos olhares. Isso aconteceu porque tanto Gosling quanto Mulligan sentiram que as cenas entre os dois deveriam transmitir mais emoção e atmosfera. Por isso optaram por cortar várias falas do roteiro. Mulligan até brincou que filmar Drive foi como passar horas encarando Ryan Gosling, com intensidade todos os dias. O personagem de Gosling é notoriamente calado. Ao longo de todo o filme, ele fala apenas 116 frases, somando 891 palavras no total. Um exemplo claro de atuação minimalista. Curiosamente, apesar do foco do filme em carros e perseguições, o diretor Nicholas Winding Refn não gosta de carros, não tem carteira de motorista e já foi reprovado no exame de direção 8 vezes. Mesmo sendo um thriller de ação mais contido, os trailers promocionais passaram a impressão de que seria um filme no estilo Velozes e Furiosos. Isso gerou frustração em parte do público, tanto que uma mulher chegou a processar o estúdio por não ter recebido o que esperava do marketing. Após muitos boatos sobre uma possível sequência ou derivado de Drive, o próprio diretor confirmou em 2016 que isso nunca vai acontecer. Ele diz: "Não, nunca haverá um segundo filme de Drive. Ele termina de forma imperfeita, e é exatamente por isso que funciona." Você sabia que em Deadpool 2, a cena em que os X-Men fecham a porta foi na verdade gravada no set de X-Men Fênix Negra e enviada para a equipe de Deadpool 2 utilizar no filme? Brad Pitt revelou que sua pequena participação no filme serviu para matar a curiosidade sobre o universo dos super-heróis. Em uma entrevista, ele disse: "Acho que levei isso o mais longe que podia." Ryan Reynolds foi quem teve a ideia de oferecer o papel a ele. Ryan Reynolds e o diretor David Leitch gostaram tanto da atriz Zazie Beetz que a incentivaram a colocar seu próprio estilo na personagem. Por isso, preferiram que ela usasse o cabelo natural, em vez do liso e repicado, como é retratado nos quadrinhos originais da personagem Dominó. Nos quadrinhos, Dominó é uma antiga aliada e ex-namorada de Cable, que por sua vez detesta o Deadpool. Já no filme, ela aparece como aliada de Deadpool na luta contra Cable. Durante a cena em que Dominó é a única com paraquedas e sobrevoa o comboio, ela passa por um prédio com a imagem de Stan Lee pintada na parede. Por volta de 1 hora e 24 minutos de filme, o fanático comenta que usa capacete para impedir que seu irmão leia sua mente. Uma referência ao fato de que, nos quadrinhos, ele é meio irmão do Professor Xavier. Você sabia que em Velozes e Furiosos, Paul Walker foi o primeiro ator a ser confirmado no elenco? Já Vin Diesel precisou de um pouco mais de convencimento. Só aceitou o papel depois que o roteiro passou por várias alterações feitas especialmente para ele. O filme teve vários títulos provisórios antes do definitivo, incluindo Racer X, Headline e Race Wars. A briga entre os personagens de Paul Walker e Matt Schultz, em frente ao mercado, foi toda ensaiada com antecedência, mas na hora da gravação, a coreografia parecia forçada, então eles decidiram improvisar a cena na hora. Os produtores pediram que os moradores das casas que aparecem no fundo das cenas pintassem suas casas com cores mais neutras, para que os carros chamassem mais atenção nas filmagens. Na cena da corrida de guerra, diversos pilotos reais levaram seus próprios carros para participar das filmagens. Ao todo, mais de 1.500 carros estiveram presentes no evento. Na corrida final entre Dom e Brian, Brian precisa usar nitro 2 vezes só para conseguir acompanhar o Dom, exatamente como ele já havia feito na primeira corrida do filme. Você sabia que em Um Lugar Silencioso, as prateleiras estão praticamente vazias, com exceção do corredor de salgadinhos? Isso foi feito de propósito. Ninguém queria arriscar o barulho ao comer algo crocante, pois isso poderia atrair os monstros. A atriz Millicent Simmons, que interpreta a filha do casal, é surda desde a infância devido a uma overdose de medicação. Para as cenas das plantações, a equipe de produção comprou 20 toneladas de milho e contratou agricultores locais para cultivá-los especialmente para o filme. Curiosamente, a sequência inicial foi a última a ser filmada, já que John Krasinski
precisou raspar a maior parte da barba para a cena. O filme conta com apenas cerca de 25 falas audíveis durante toda a história, mas o uso da linguagem de sinais é constante e essencial para a comunicação entre os personagens. Os nomes dos personagens nunca são ditos em voz alta ou mencionados no decorrer da trama. O sobrenome da família, Abbott, aparece discretamente na caixa de correio e é listado nos créditos finais. John Krasinski escreveu o roteiro já pensando em sua esposa, Emily Blunt, para o papel principal. No entanto, ele ficou receoso de convidá-la, com medo de que ela aceitasse apenas por ser casada com ele, ou pior, que recusasse. Segundo entrevistas, Blunt chegou a sugerir uma amiga para o papel, mas depois de ler o roteiro e se apaixonar pela história, disse ao marido que ela mesma queria interpretar o papel. E por fim, as filmagens foram concluídas em apenas 36 dias. Você sabia que em A Freira, após o sucesso da Freira Demonica em Invocação do Mal 2, a personagem se tornou tão popular entre os fãs de terror que ganhou seu próprio filme derivado. Ela foi a segunda figura do universo Invocação do Mal a ganhar um spin-off. A primeira foi a boneca Annabelle. Diferente dos dois primeiros Invocação do Mal, que se baseiam em supostos eventos reais investigados pelos Warren, A Freira tem uma trama completamente fictícia, criada pelos roteiristas apenas para o cinema. Curiosamente, o filme se tornou o maior sucesso de bilheteria do universo Invocação do Mal, mas também foi o mais mal avaliado pela crítica. A atriz Thaisa Farmiga, que interpreta a irmã Irene, é a irmã mais nova de Vera Farmiga, que vive Lauren Warren nos outros filmes da franquia. Apesar disso, as personagens não têm nenhuma ligação entre si na história. Ainda assim, ambas compartilham características semelhantes. São católicas devotas e possuem dons da clarividência. Um anúncio promocional do filme precisou ser removido do YouTube, após diversos usuários reclamarem de um susto repentino em um clipe de 5 segundos. Segundo relatos, o vídeo era tão assustador que causava desconforto e até sintomas físicos em alguns espectadores. A plataforma acabou retirando o conteúdo e se desculpou, alegando que não era intenção publicar algo que pudesse chocar ou ofender, ou até causar problemas como diarreia. Você sabia que em Karate Kid, A Hora da Verdade, o ator Ralph Macchio tinha 22 anos durante as gravações, embora muitos do elenco duvidassem da idade dele quando ele contava. Curiosamente, Macchio, que ficou eternizado no papel de Daniel LaRusso, deu o nome de Daniel ao seu próprio filho na vida real. O carro amarelo clássico que Daniel limpa na icônica cena do treinamento em Encerar e Polir, e que depois ele ganha de presente de aniversário do Sr. Miyagi, foi realmente dado a Ralph Macchio pelo produtor do filme. Trata-se de um Ford Super Deluxe 1948, e ele ainda tem um carro até hoje. O próprio ator, Pat Morita, que interpretou o Sr. Miyagi, foi quem desenhou o logo do bonsai que aparece costurado no kimono de Daniel. Em uma entrevista, William Zabka contou que durante os ensaios, o ator Martin Kove dizia a frase "acerte a perna", de forma calma, mas no momento da gravação oficial, ele a disse com uma frieza intensa que surpreendeu até o próprio Zabka. A expressão de choque dele no filme é 100% real. Durante as gravações da cena do torneio, os figurantes estavam tão envolvidos que chegavam a vaiar William Zabka, mesmo quando as câmeras estavam desligadas. A mãe de Zabka, que estava na plateia, tentava convencer as pessoas de que ele era uma boa pessoa na vida real. Segundo o próprio Zabka, até hoje o personagem dele incomoda muita gente. Já houve casos de pessoas que tentaram arrumar briga com ele, achando que ele era como o Johnny fora das telas. Ele sempre precisa explicar que aquilo era só um papel feito especialmente para o filme. Você sabia que em MIB, Homens de Preto, os óculos escuros usados pelos agentes são o modelo Predador 2, da Ray-Ban? Após o lançamento do filme, as vendas triplicaram, saltando de 1,6 milhões para 5 milhões de dólares. Tommy Lee Jones só aceitou interpretar o Agente K depois que Steven Spielberg prometeu melhorar o roteiro. Ele havia se decepcionado com a primeira versão, que, segundo ele, não capturava o tom dos quadrinhos originais. A Sociedade Americana de Proteção aos Animais supervisionou as gravações para garantir que nenhum bicho, nem mesmo as baratas, fosse ferido. Na cena em que Will Smith parece esmagá-las, ele na verdade estava estourando pacotinhos de mostarda. Ao fim das filmagens, era preciso contar todas as baratas para garantir que nenhuma havia sumido. O processo para transformar Vincent D'Onofrio no vilão Edgar
levava cerca de 6 horas por dia. Tecidos de seda eram colocados nas bochechas dele e puxados por trás da cabeça para esticar seu rosto e deixá-lo com aparência estranha. Para compor seu personagem, D'Onofrio assistiu a documentários sobre insetos. Para garantir aquele andar esquisito, ele usava joelheiras travadas e fitas nos tornozelos, que impediam o movimento normal das pernas. Segundo Tommy Lee Jones, ele não se importava em ficar coberto de gosma, mas Will Smith odiava a experiência. Curiosamente, o diretor Quentin Tarantino chegou a receber uma proposta para dirigir o filme, mas recusou o convite. Você sabia que em Watchmen, o diretor Zack Snyder teve dificuldade para escalar o ator que interpretaria o comediante, já que o personagem é bruto, cínico e marcado pela violência. A maioria dos atores que ele encontrou pareciam certinhos demais para o papel, mas Jeffrey Dean Morgan, durante a reunião, estava mal-humorado e rabugento, e isso foi exatamente o que atraiu Snyder para escolhê-lo. Já o ator Jack Earl Haley foi o único do elenco principal que já conhecia profundamente a HQ original. Ele era fã de longa data da obra e chegou a fazer campanha ativamente para conseguir o papel de Rorschach. Apesar de ter faixa preta em Campo, Haley optou por não usar suas habilidades marciais nas cenas de luta, porque acreditava que Rorschach lutaria de forma instintiva, suja e descontrolada, ao invés de seguir técnicas refinadas. Após o acidente que o transforma, Dr. Manhattan cria um corpo perfeito, como uma representação idealizada da forma humana. Para modelar o corpo musculoso e simétrico do personagem, os criadores usaram como base o físico do ator e modelo Greg Plitt, que infelizmente faleceu em 2015, após ser atingido por um trem. Por volta de 1 hora e 40 minutos de filme, há uma cena que Spectral e Coruja resgatam pessoas de um prédio em chamas. Nela, pode-se ver rapidamente a Spectral colocando copos de papel em um compartimento da nave. Isso é uma referência direta à HQ original, onde Coruja oferece café aos sobreviventes logo após o resgate. Você sabia que em Garota Exemplar, o diretor David Fincher escolheu Rosamund Pike, de 35 anos, para interpretar Amy por causa da aparência dela, que transmite uma idade indefinida. Ela podia parecer mais jovem ou mais velha, dependendo da cena. Além disso, Rosamund revelou ser filha única, algo que Fincher achou perfeito para a personalidade da personagem. O peso de Ben Affleck varia ao longo do filme. Em algumas cenas, ele está com um físico mais comum, em outras aparece mais musculoso. Isso aconteceu porque na mesma época, ele já estava se preparando para viver o Batman, em Batman vs Superman. A modelo Emily Ratajkowski foi indicada por Ben Affleck. Fincher admitiu que não sabia quem ela era, até que Affleck recomendou que assistisse ao polêmico clipe de Blurred Lines, de Robin Thicke, no qual Emily aparece completamente nua. Impressionado, Fincher a contratou e elogiou sua dedicação. Ela contou: estava pronta para aprender. E ele é o melhor professor. Ele gosta de fazer 100 tomadas. Eu queria fazer todas por ele. Durante as gravações, Fincher filmou cerca de 500 horas de material ao longo de 100 dias de trabalho, uma média de 5 horas de gravação por dia. Garota Exemplar se tornou o maior sucesso de bilheteria da carreira de David Fincher, superando até o curioso caso de Benjamin Button, de 2008. Você sabia que em Kingsman, Serviço Secreto, Colin Firth passou cerca de 6 meses treinando pesado para estar em forma e encarnar o espião cavaleiro Harry Hart, também conhecido como Galahad. Segundo o coordenador de dublês, o ator realizou cerca de 80% das cenas de ação sozinho. Na HQ original, o personagem Gazelle é um jovem com pernas biônicas. Já no filme, ele foi reinventado como uma mulher com próteses afiadas, interpretada pela dançarina e a atriz Sofia Boutella. Para viver Gazelle, Sofia passou por um treinamento físico intenso. Ela contou: aprendi boxe tailandês, taekwondo e a trabalhar com cabos. Como Gazelle mata com as pernas, tive que aprender vários tipos de chute. Nunca tinha feito nada parecido. O figurino dos agentes Kingsman não era apenas estilo de cena. Foi criada uma linha completa de roupas masculinas, desenvolvida por marcas tradicionais e renomadas do Reino Unido, com corte e alfaiataria de altíssimo nível. A sequência da luta na igreja, uma das mais icônicas do filme, levou 7 dias para ser filmada. Já a cena do dormitório submerso, cheia de complexidades técnicas, precisou cerca de 1 semana e meia de gravações. Para o papel de Eggsy, Taron Egerton chegou a pesar 88 quilos com 12% de gordura corporal. Segundo ele, se você vai salvar o mundo, precisa parecer que tem músculo para isso. Você sabia que em
Fragmentado, M. Night Shyamalan declarou que filmar esse filme foi o maior desafio de toda sua carreira como diretor. Para evitar vazamentos, a cena final não foi incluída no roteiro principal e também ficou fora das exibições teste. Era um segredo muito bem guardado. James McAvoy quebrou a mão durante as gravações. Ele contou: "Eu tinha que socar uma porta, fora da câmara, só para entrar na cena com adrenalina. Havia uma parte acolchoada da porta que eu socava algumas vezes antes de gravar, mas o resto era de metal. Acabei errando a parte certa e bati no metal. Quebrei a mão, fiquei branco como papel, mas continuei a cena meio em choque." Quase no fim do filme, há uma cena que mostra 23 escovas de dente, uma para cada personalidade do personagem Kevin, e nos créditos finais, os nomes são exibidos 24 vezes, em referência à personalidade adicional, a Fera. Segundo Anya Taylor-Joy, o beijo entre sua personagem e a de McAvoy foi seu primeiro beijo em cena. Ela diz: "Foi uma situação bem esquisita, porque ele estava interpretando um menino de 9 anos. Eu estava de olhos bem abertos durante o beijo." Você sabia que em Corra, Daniel Kaluuya conseguiu o papel principal na hora, após uma audição impressionante? Segundo o roteirista, produtor e diretor Jordan Peele, Kaluuya fez cerca de 5 versões de uma cena crucial, aquela em que o personagem precisa chorar, e em todas, a lágrima caiu no mesmo momento exato. Foi tão perfeito que não houve dúvidas na escolha. Quando perguntaram ao Peele se o estúdio queria uma continuação, ele respondeu: "Claro que sim. Foi a primeira coisa que disseram. Vamos fazer uma sequência?" Mas ele deixou claro que só toparia se fosse algo realmente bom. Ele diz: "Estou aberto à ideia, mas não farei só por dinheiro. Se for algo que supera o original e fazer sentido, aí sim." Uma das cenas mais marcantes do filme, quando o personagem Walter corre em direção ao Chris e também à câmera em alta velocidade, foi, segundo Peele, uma referência ao poder da profundidade no cinema. Ele se inspirou em filmes como Intriga Internacional, de 1959, e explicou que correndo na sua direção causa uma reação física no espectador. Ah, e um detalhe, Jordan Peele contou que escreveu mais de 200 versões do roteiro, até chegar na versão final que ganhou o Oscar de melhor roteiro original. Você sabia que em Homem-Aranha 2, na cena em que Peter salta por cima de um carro, por volta dos 24 minutos, quem faz a acrobacia foi o próprio Tobey Maguire. Um dublê também gravou a cena, mas o diretor Sam Raimi achou que a performance de Tobey ficou mais natural, e foi essa que entrou no filme. A icônica luta sobre o trem entre o Dr. Octopus e o Homem-Aranha foi ideia do próprio Sam Raimi, e foi a primeira grande sequência de ação a ser gravada. O uniforme do herói foi discretamente atualizado em relação ao primeiro filme. O figurinista deixou as cores mais vivas, e o emblema da aranha com traços mais refinados. A roupa de músculos por baixo passou a ser feita em partes, facilitando os movimentos. Além disso, o capacete usado por Tobey sob a máscara foi melhorado, com uma mandíbula falsa que dava mais naturalidade aos movimentos e lentes magnéticas nos olhos, que podiam ser retirados com mais facilidade. Na cena em que a tia May é sequestrada e depois ajuda o Homem-Aranha, a atriz Rosemary Harris fez todas as cenas de ação pessoalmente. Se você observar bem o apartamento de Peter, verá uma foto da Mary Jane tirada pouco antes dele ser picado pela aranha, no primeiro filme. A imagem simboliza seu último momento de inocência, antes de sua vida mudar completamente. As filmagens precisaram ser pausadas por 8 semanas para construir o esconderijo do Dr. Octopus. Ao todo, foram 15 semanas de trabalho só nesse cenário, que inclusive desaba na cena final. E por fim, a cena final levou 8 dias inteiros para ser filmada. Você sabia que em O Grande Truque, o truque da gaiola de passarinho, que desaparece nas mãos, foi realmente criado e realizado com sucesso por muitos anos pelo mágico Harry Blackstone Sr. Seu filho, Harry Blackstone Jr., também apresentou a ilusão com maestria durante bastante tempo. David Bowie inicialmente recusou o papel de Nikola Tesla, mas o diretor Christopher Nolan fez questão de viajar pessoalmente para conversar com o músico. Nolan disse a Bowie que só conseguia imaginar ele interpretando Tesla, pois sua personalidade grandiosa tornaria crível a ideia de Tesla construir uma máquina de clonagem. Ao ouvir isso, Bowie mudou de ideia e aceitou o papel. O Grande Truque é o único filme que Christian Bale e Christopher Nolan fizeram juntos que não faz parte da trilogia Batman. Em uma entrevista de 2018, Bale foi questionado se trabalharia novamente com Nolan e respondeu que adoraria, mas que a decisão caberia ao diretor, já que Nolan poderia ter dificuldade em vê-lo em outro papel que não fosse Bruce Wayne. Ele também deixou claro que
Se algum dia trabalhassem juntos de novo, não seria mais um filme do Batman, pois os dois haviam combinado que, após concluírem a trilogia, encerrariam a história do personagem, por acreditarem que ela já estava completa. Você sabia que em O Homem de Aço, segundo o diretor Zack Snyder, antes de confirmar Henry Cavill no papel de Superman, os produtores o colocaram no clássico traje usado por Christopher Reeve em Superman, o filme de 1978, com azul mais claro e a famosa sunga vermelha. Mesmo assim, ninguém achou engraçado. Snyder disse que, naquele momento, soube que Cavill era a escolha certa para o papel. Cavill recusou tomar esteroides para ganhar massa muscular e também não permitiu retoques digitais em seu corpo nas cenas sem camisa. Para ele, fazer isso seria desonesto com o personagem, e seu objetivo era realmente levar seu corpo ao limite, criando um físico digno de interpretar o Superman. De acordo com o roteirista David S. Goyer, o uniforme do Superman neste filme é, na verdade, uma espécie de roupa de baixo. Em Krypton, todos usam armaduras por cima desses trajes, mas como Clark é um refugiado, ele não tem esse equipamento, o que o deixaria vulnerável em seu planeta de origem. Ainda segundo Goyer, o grande tema do filme é o primeiro contato. A proposta era tratar o Superman não como um herói de quadrinhos, mas como um alienígena real. Se o mundo descobrisse sua existência, isso seria o maior evento da história da humanidade. Apenas o fato dele existir mudaria tudo no planeta. Você sabia que em Todo Mundo em Pânico 4, o cenário do banheiro usado na paródia de Jogos Mortais ficou tão idêntico ao original que os próprios produtores de Jogos Mortais pediram permissão para usá-lo em Jogos Mortais 3. Anna Faris revelou que não queria participar do filme, mas não conseguiu recusar um cachê de $1 milhão. Ela, como Cindy, e Regina Hall, como Brenda, são as únicas atrizes a aparecerem nos 4 primeiros filmes da franquia. Curiosamente, o King Kong de 2005 aparece no cartaz promocional do filme, mas não está no longa. Essa também foi a primeira vez que a personagem Brenda apareceu em destaque em um pôster da franquia. A cena em que Shaquille O'Neal precisa acertar um lance livre para se salvar junto com o Dr. Phil é uma piada interna. Apesar de ser considerado um dos maiores jogadores de basquete da história, Shaquille O'Neal era notoriamente ruim nos lances livres. Originalmente, o roteiro de Todo Mundo em Pânico 4 deveria satirizar filmes de super-heróis. Mais tarde, a ideia foi reaproveitada no spin-off Super-Herói, o filme. Este filme também seria, inicialmente, o encerramento da franquia. No entanto, após seu lançamento, Todo Mundo em Pânico 5 começou a ser desenvolvido. Lançado em 2013, o quinto filme acabou sendo um reboot, com uma abordagem totalmente diferente, uma nova história e nenhum dos personagens anteriores retornando. Você sabia que em O Fantástico Senhor Raposo foram criados ao todo 535 bonecos para a produção do filme? Só o Senhor Raposo teve 17 versões diferentes, e cada uma delas precisou ser feita em 6 tamanhos distintos, totalizando 102 bonecos apenas para ele. O diretor, roteirista e produtor Wes Anderson optou por gravar as falas dos atores fora do estúdio, em locações reais, para tornar as interpretações mais naturais. Eles gravaram em florestas, sótãos, estábulos e até subterrâneos. Segundo Anderson, isso trouxe mais espontaneidade às performances. O livro O Fantástico Senhor Raposo, de Roald Dahl, foi o primeiro livro que Wes Anderson teve na vida. Ele ganhou de sua mãe, Texas Ann Burroughs, durante uma feira de livros em Austin, Texas, quando tinha cerca de 7 anos. Ele guarda esse mesmo exemplar até hoje em sua estante. No livro original, humanos e animais nunca interagiam diretamente, então não ficava claro se conseguiam se entender. No filme, porém, isso muda, como na cena em que o Sr. Raposo conversa com Franklin Bean, que responde normalmente. A paleta de cores do filme é majoritariamente outonal, com tons de amarelo, laranja e marrom, quase sem verdes e azuis. O personagem Christopherson, no entanto, usa roupas azuis, justamente para destacar o fato de ser um estranho naquele ambiente. Na cena final do supermercado, todos os personagens estão tomando sucos de caixinha de maçã, menos Ash, que toma suco de uva, um detalhe sutil, para reforçar que ele é diferente dos demais. O filme tem quase 56 mil quadros individuais e foi o primeiro filme de animação de Wes Anderson. Apesar disso, ele mantém várias marcas registradas do diretor, como disfunção familiar, estética colorida e estilo visual único. Você sabia que em Whiplash,
Em busca da perfeição, há uma cena em que J.K. Simmons dá um tapa em Miles Teller. Nas primeiras tomadas, o tapa era apenas simulado, mas para a versão final, os dois decidiram gravar com um tapa de verdade. E foi justamente essa cena intensa que entrou no filme. Durante as cenas de ensaio mais pesadas, o diretor Damien Chazelle propositalmente não gritava "corta", fazendo com que Miles Teller continuasse tocando até ficar exausto, para trazer ainda mais realismo ao momento. Embora um dublê visual tenha sido usado em algumas cenas, foi o próprio Miles Teller que executou toda a performance de bateria, tocando sobre trilhas previamente gravadas. Cerca de 40% da trilha sonora final contém as batidas reais tocadas por ele. O diretor e roteirista Damien Chazelle inicialmente não conseguiu financiamento para o filme, então ele decidiu transformar a história em um curta-metragem, que foi exibido no Festival de Sundance em 2013. O curta venceu o prêmio do júri, e com isso, ele conseguiu o financiamento necessário para produzir o filme completo. Whiplash foi filmado em apenas 20 dias. Curiosamente, um dia inteiro foi dedicado a uma cena no escritório do personagem Fletcher, que acabou sendo cortada do filme. Ainda assim, o diretor acredita que essa cena foi essencial para fortalecer a química entre Miles Teller e J.K. Simmons. Falando em Simmons, sua atuação foi tão marcante que ele ganhou 47 prêmios por seu papel como o implacável Fletcher, incluindo o Oscar de melhor ator coadjuvante. Você sabia que em 2001, Uma Odisseia no Espaço, não há nenhuma fala nos primeiros 25 minutos do filme, até uma comissária de bordo falar aos 25 e 38, e também não há fala nos últimos 23 minutos, sem contar com os créditos finais. Somando esses dois longos trechos e outros momentos menores sem falas, o filme tem cerca de 88 minutos completamente silenciosos, o que representa 89% do tempo total de exibição. A impressionante cena dentro do centrífugo da nave Discovery foi filmada em um único cenário real construído especialmente para o filme. Ele girava de verdade para permitir cenas como a do personagem Frank correndo. O cenário girava em volta dele, criando a ilusão de que ele estava correndo de cabeça para baixo, enquanto na verdade ele continuava sempre no chão. Já a icônica cena da caneta flutuando dentro da nave foi um verdadeiro desafio para Stanley Kubrick e sua equipe. Depois de meses testando diversos efeitos, todos sem sucesso, Kubrick resolveu simplesmente colar uma caneta com fita adesiva dupla face, na época recém-inventada, em uma placa de vidro transparente, que foi posicionada na frente da câmera. Dá até para perceber o momento em que a comissária puxa a caneta do vidro com os dedos. O único Oscar que o filme levou foi na categoria de efeitos visuais, e o prêmio foi entregue a Stanley Kubrick. Esse acabou sendo o único Oscar da carreira dele, mesmo com 3 indicações. No entanto, muitos técnicos que participaram da produção ficaram satisfeitos com o fato de Kubrick ter sido o único creditado, já que o trabalho visual foi um enorme esforço coletivo. Depois disso, a academia mudou suas regras de elegibilidade para os prêmios técnicos. Após o fim das filmagens, Kubrick mandou destruir todos os cenários, modelos e documentos técnicos para garantir que nada fosse reaproveitado por produções de ficção científica de baixo orçamento. Segundo Douglas Trumbull, responsável pelos efeitos visuais, o volume de filmagens feitas foi cerca de 200 vezes maior do que o tempo final exibido no cinema. Você sabia que em Curtindo a Vida Adoidado, durante anos, se falou sobre uma possível continuação do filme, com o Ferris agora na faculdade ou já trabalhando, mas a ideia acabou sendo descartada. O próprio Matthew Broderick achava que o filme não precisava de uma sequência, nem de atualizações. Para ele, a história retrata um momento e lugar específicos, que o público gosta justamente de revisitar como uma cápsula do tempo. O diretor John Hughes foi quem criou pessoalmente o quarto de Ferris, inspirando-se no próprio quarto que teve quando estava no ensino médio. Ele descreveu o espaço como uma bagunça organizada, cheia de referências da cultura pop, algo que refletia bem a mente criativa e caótica do personagem. Para parecer realmente acabado, na cena da delegacia, onde interpreta um viciado, Charlie Sheen ficou mais de 48 horas sem dormir antes da gravação. O resultado ficou tão convincente que a cena se tornou uma das mais lembradas. Os atores Cindy Pickett e Lyman Ward, que interpretam os pais de Ferris no filme,
acabaram se casando na vida real depois das filmagens. Mas o relacionamento durou até 1992, quando se divorciaram. A cena final na garagem foi gravada no início do outono, então as folhas das árvores estavam começando a amarelar. Para manter a ilusão de que ainda era verão, a equipe teve que pintar cada folha de verde à mão, todos os dias antes das filmagens. Se você reparar bem, na cena em que a câmera mostra os três amigos olhando para o carro destruído, dá para ver o reflexo de uma árvore amarela com várias folhas caídas na janela. E aquela Ferrari vermelha do pai de Cameron não era uma Ferrari de verdade. Como seria caro demais destruir um carro original, foram criadas 3 réplicas, usando chassi de MG e carroceria de fibra de vidro, só para serem danificadas à vontade. Durante o desfile, várias das pessoas que aparecem dançando, como o trabalhador da construção civil e o limpador de janelas, nem faziam parte da equipe do filme. Eles simplesmente começaram a dançar quando ouviram a música tocando. E o diretor John Hughes achou aquilo tão divertido que mandou os cinegrafistas gravarem tudo e incluir no filme. Você sabia que em Forrest Gump, em todas as fotos estáticas do Forrest ao longo do filme, Tom Hanks aparece de olhos fechados? Isso foi proposital. Quando Forrest aprende a jogar ping-pong pela primeira vez, quando está na enfermaria, um soldado dá uma dica importante: mantenha os olhos na bola o tempo todo. A partir desse momento, sempre que ele aparece jogando, você pode reparar que ele nem pisca. E as partidas de ping-pong não usaram uma bola de verdade. Ela foi completamente gerada por computação gráfica, sincronizada com os movimentos das raquetes. Na cena do protesto contra a guerra do Vietnã, quando Forrest sobe ao palco para discursar em Washington, o microfone é desligado e não conseguimos ouvir o que ele diz. Segundo Tom Hanks, a fala era: às vezes, quando alguém vai pro Vietnã, volta para casa sem as pernas. E às vezes, nem volta para casa. Isso é uma coisa ruim. Só isso que eu tenho a dizer. Já o ator Gary Sinise, que interpretou o Tenente Dan, teve as pernas cobertas com um tecido azul especial, que depois foi removido digitalmente. Para tornar tudo ainda mais convincente, ele movia constantemente as pernas, e os efeitos visuais incluíam objetos no cenário, como mesas e paredes, onde suas pernas deveriam estar batendo. O personagem do Tenente Dan fez tanto sucesso que Gary Sinise criou uma fundação para veteranos de guerra feridos, que arrecada até 30 milhões de dólares por ano e possui 12 jatinhos particulares para transportar veteranos e crianças doentes para diversos destinos ao redor do mundo. Todas as cenas do barco, incluindo a famosa tempestade, foram filmadas de verdade no mar, na costa da Carolina do Sul, e o furacão foi simulado com a ajuda de um motor a jato gigante para criar os ventos intensos. E por fim, quando o estúdio quis cortar o orçamento, o diretor Robert Zemeckis e Tom Hanks aceitaram reduzir seus salários em troca de uma porcentagem dos lucros. O resultado? Tom Hanks acabou ganhando cerca de 70 milhões de dólares com o filme. Você sabia que em Mais Velozes, Mais Furiosos, durante as gravações, foi usado tanto neon nos carros, que a produção precisou manter um especialista técnico em filmagem de luzes neon no set o tempo todo, só para garantir que tudo ficasse bem nas câmeras. Na famosa cena do salto na ponte, a maioria dos carros tinha gaiolas de proteção reforçadas, por causa do risco do impacto, mas o Honda S2000 conversível complicava as coisas. A estrutura da gaiola ficaria muito visível. A solução? A equipe criou uma versão controlada remotamente, com um boneco no banco do motorista. A Universal Studios chegou a desenvolver 2 roteiros diferentes para o filme. Um deles incluía o personagem de Vin Diesel, e o outro não. Isso porque o estúdio não tinha certeza se ele toparia voltar para a sequência, e ele realmente recusou o convite. Em uma entrevista de 2015, Vin Diesel contou que disse não a uma oferta de 25 milhões de dólares para retornar. Segundo ele, o motivo foi que a proposta do estúdio não levava a franquia a sério, e parecia com aquelas continuações dos anos 80 e 90, com uma história nova que pouco tinha a ver com o filme original, só com o nome reaproveitado. A mansão do vilão Verone era anteriormente propriedade do ator Sylvester Stallone. Já a cena final, em que o carro azul é lançado em cima do barco, foi filmada no Cape Florida State Park, em Key Biscayne. Para isso, a equipe construiu um novo pier de pesca, que serviu como rampa para a manobra. O carro usado foi totalmente preparado, sem motor, sem combustível, sem freios e passou por uma lavagem especial a vapor, para garantir que nenhum resíduo contaminasse a água. A ideia era filmar a cena várias vezes,
mas o primeiro take saiu tão perfeito que os outros foram cancelados. Você sabia que em Se Beber, Não Case, a falta de dente do Stu não foi efeito especial nem maquiagem? O ator Ed Helms realmente não tem um dos dentes incisivos que nunca chegou a nascer. Para as cenas em que Stu está sem dente, ele simplesmente tirava a prótese que usa no dia a dia. Lindsay Lohan foi convidada para interpretar a Jade, a stripper, mas recusou o papel. Ela disse que não gostou do roteiro e achava que o filme seria um fracasso. No fim, quem ficou com o papel foi Heather Graham. Anos depois, Lindsay confessou que se arrependeu da decisão. Heather Graham contou que adorou fazer o filme, mas odiou gravar em Las Vegas. Segundo ela, a cidade era nojenta, repulsiva e chegou até a chamar Vegas de o sovaco da América. Para o bebê que aparece no filme, foram usados 3 pares de gêmeos e até um boneco em algumas cenas. A cena do taser quase foi feita com um taser de verdade, mas os advogados da Warner Bros. Proibiram e obrigaram a produção a usar um acessório falso. Antes das filmagens, Ed Helms, Zach Galifianakis e Bradley Cooper eram apenas conhecidos de vista, mas essa distância inicial acabou ajudando a construir a química entre os personagens. Helms disse que, com o tempo, eles realmente se tornaram amigos de verdade. Ele diz: você passa 14 horas por dia, durante 3 meses com alguém, e acaba conhecendo todos os lados da pessoa. Foi uma experiência intensa que nos aproximou muito. Na cena em que Phil, Stu e Alan encontram o Sr. Chow no deserto, dá pra ver o carro deles refletindo nos óculos escuros do Chow. Isso é uma homenagem direta ao filme Cassino, onde há uma cena parecida entre os personagens de Joe Pesci e Robert De Niro. Você sabia que em Bob Esponja, o filme originalmente foi planejado para ser o final definitivo da série Bob Esponja, mas devido ao enorme sucesso nos cinemas e à popularidade da série, a Nickelodeon decidiu renovar o desenho para uma 4ª temporada. Inicialmente, disseram que os episódios seguintes se passariam antes dos eventos do filme, mas os próprios dubladores e produtores negaram isso, afirmando que a série nunca teve uma ordem cronológica exata. A participação de David Hasselhoff foi escrita antes mesmo de entrar em contato com o ator. Ele topou participar sem nem ler o roteiro, principalmente por influência de suas filhas, que eram fãs. Para facilitar as filmagens, foi construída uma réplica gigante de 4,2 metros do David Hasselhoff. Isso ajudou a equipe de câmeras a filmar certas cenas sem forçar o ator de verdade. Essa réplica, que pesava cerca de 340 quilos, ficou guardada na casa do próprio Hasselhoff, até que ele vendeu em um leilão em 2014. Esse foi o primeiro momento em que a personagem Karen aparece como um monitor com rodas. Depois do filme, esse visual passou a ser usado também no desenho animado. Na cena em que Bob Esponja e Patrick estão no bar de nozes, dá pra ver uma imagem do Popeye, junto com alguns quadrinhos dele, e até um painel que parece ser da tirinha Moots. Por volta de 1 hora e 10 minutos, quando Bob Esponja e Patrick são lançados de volta para a fenda do biquíni, dá para notar no canto superior direito da tela um monumento que lembra o Coliseu Romano. A partir desse filme, a voz do Bob Esponja, feita por Tom Kenny, ficou um pouco mais aguda em comparação com as 3 primeiras temporadas. E isso continuou no desenho a partir da 4ª temporada. Esse também foi o primeiro filme da Nickelodeon a se tornar um grande sucesso de bilheteria desde Jimmy Neutron, o Menino Gênio. Você sabia que em Guardiões da Galáxia, quando Dave Bautista descobriu que tinha sido escolhido para interpretar o Drax, o Destruidor, ele chorou de emoção. Conquistar um papel em um filme da Marvel foi um sonho realizado. Para se preparar, ele até contratou um coach de atuação. O diretor James Gunn revelou que a audição de Chris Pratt foi tão boa que ele teria dado o papel a ele mesmo se o ator não perdesse peso ou não estivesse em forma a tempo. Gunn chegou a brincar que toparia usar CGI para criar um tanquinho no corpo de Pratt, mas o ator pediu 6 meses para perder 23 quilos e acabou perdendo 27 quilos no total. Chris Pratt diz que se inspirou nos personagens Han Solo e Marty McFly para construir sua performance como Senhor das Estrelas. O toca-fitas usado por Peter Quill no filme é um Sony TPS L2, o primeiro reprodutor de fitas cassete portátil da história. Lançado em 1979, ele foi inicialmente chamado de Soundabout, mas depois mudou de nome para o famoso
famoso Walkman. Chris Pratt roubou seu traje de Senhor das Estrelas do set do filme, mas por uma boa causa. Ele queria visitar crianças doentes em hospitais vestido como um herói, para animar os pequenos fãs. Segundo Vin Diesel, dar voz ao Groot teve um impacto emocional muito forte. Ele estava enfrentando o luto pela morte de seu melhor amigo e colega de elenco em Velozes e Furiosos. O Paul Walker, Diesel contou, foi a primeira vez que eu consegui me reconectar com pessoas depois daquela perda. Interpretar um personagem que representa a vida, como o Groot, foi algo muito especial. Vin Diesel também gravou todas as falas do Groot em vários idiomas, incluindo russo, mandarim, espanhol, português, alemão e francês, para que sua voz fosse usada nos filmes ao redor do mundo. Você sabia que em Matrix Reloaded, a famosa cena de luta entre o Neo e os vários clones do agente Smith demorou 27 dias para ser filmada? Nessa sequência, o Neo enfrenta mais de 80 agentes ao mesmo tempo. Apesar disso, Hugo Weaving interpretou apenas alguns clones. A produção fez testes com homens de corpo parecido para as cenas, e depois o rosto de Weaving foi inserido digitalmente em todos eles. As diretoras irmãs Wachowski colocaram uma cláusula em contrato dizendo que não faria nenhuma entrevista à imprensa durante a divulgação de Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, e a Warner Bros. Aceitou. Cerca de 97% dos materiais usados nos cenários do filme foram reciclados após as filmagens. Por exemplo, grandes quantidades de madeira foram enviadas para o México para construir casas populares. Durante as filmagens no centro de Oakland, os produtores pediram à cidade que removesse qualquer cor vermelha ou azul das ruas. Até os meios-fios foram pintados. Além disso, nenhuma planta ou vegetação podia aparecer, então a gravação aconteceu no inverno, antes das árvores darem folhas. A GM doou 300 carros para a produção, e todos os 300 foram destruídos durante as cenas de ação. A atriz Carrie-Anne Moss levou 6 meses de treino para conseguir fazer corretamente o chute escorpião, aquele chute espetacular da cena de abertura. Aliás, o set teve vários acidentes. Carrie-Anne Moss quebrou a perna treinando uma cena com cabos. Lawrence Fishburne fraturou o braço durante um ensaio. E Hugo Weaving deslocou um disco da coluna durante uma puxada de cabo. A equipe passou 60 dias filmando em São Francisco, sendo que 48 dias foram só para gravar a cena da rodovia. A própria Carrie-Anne Moss chegou a dirigir a moto em algumas partes da perseguição na estrada. Matrix Reloaded é até hoje o filme de maior bilheteria da franquia. Você sabia que em Piratas do Caribe, O Baú da Morte, o vilão principal Davy Jones, interpretado por Bill Nighy, só aparece fisicamente pela primeira vez exatamente 1 hora após o início do filme? Para dar vida ao personagem no set, Bill Nighy usava uma roupa especial de captura de movimento e vários pontos marcados no rosto. Isso permitiu que os animadores usassem sua performance real sem precisar refilmar cenas em estúdio ou em ambientes próprios para captura digital. Alguns atores admitiram que era difícil contracenar com Nighy usando aquele traje cheio de pontinhos no rosto e não cair na risada. Toda a tripulação do Davy Jones também era composta por atores de verdade, que vestiam macacões cinzas escuros de captura de movimento. Antes de serem filmados, cada ator precisava ser escaneado para que os efeitos visuais fossem aplicados com precisão sobre seus corpos. Bill Nighy chegou a usar maquiagem ao redor dos olhos e da boca, caso a renderização digital não ficasse realista em closes, o que felizmente não foi necessário. Segundo o livro baseado no filme, a perna de pau de Davy Jones era feita inteiramente de osso de baleia, e seu órgão musical foi criado a partir de coral, moldado organicamente diretamente do holandês voador. O diretor Gore Verbinski optou por usar elementos reais nas cenas da roda gigante e da gaiola de ossos. Ele acreditava que o uso de cenários práticos em planos fechados ajudaria a manter o público imerso na história. Já o temível Kraken foi um desafio à parte. Como não existe nenhum animal igual para servir de referência, o diretor de animação pediu à equipe que assistisse ao filme King Kong vs Godzilla, que usava um polvo de verdade escalando miniaturas, para ajudar na criação dos movimentos da criatura. Durante o desenvolvimento do roteiro, Keira Knightley deu a ideia da cena em que Elizabeth prende Jack Sparrow com algemas ao navio, momento icônico do filme. Para esse longa e as sequências seguintes da franquia, foram construídos 2 navios de verdade, o Pérola Negra e o Holandês Voador. Você sabia que em
Eu Sou a Lenda. O ator Will Smith criou um laço tão forte com sua parceira canina, Abby, que tentou adotá-la ao fim das filmagens. Infelizmente, o treinador dela não cedeu e preferiu ficar com a cachorra. Em uma das cenas mais emocionantes do filme, quando a cachorra se machuca, lutando contra os cães infectados, o treinador colocou discretamente uma fita na pata da Abby, para que ela mancasse de forma convincente. Na cena em que Will Smith vê o manequim chamado Fred na rua, parece que ele mexe a cabeça por um breve momento. Isso não foi por acaso. Um mímico substituiu o manequim naquela tomada para criar uma sensação estranha e desconcertante nos espectadores. Aliás, em várias cenas dentro da locadora de vídeos, alguns dos manequins são na verdade pessoas reais. E se você observar com atenção, pode vê-los se movendo levemente. Para se preparar emocionalmente para o papel de um homem completamente isolado, Will Smith conversou com ex-detentos que passaram por solitária. Eles contaram que um segredo para manter a sanidade é seguir uma rotina extremamente rígida, algo que vemos no comportamento dele durante o filme. Inclusive, ele usa 2 relógios, um digital e um analógico, para garantir que nunca perca o alarme que o avise sobre o pôr do sol, um momento crucial para sua sobrevivência. Para dar vida a Nova York abandonada e tomada pela natureza, plantas foram trazidas em caminhões da Flórida e espalhadas pelas ruas como se a vegetação tivesse retomado a cidade. No livro original de Richard Matheson, os infectados são descritos como vampiros, mantendo a aparência humana, temendo alho e espelhos, caçando os vivos e podendo ser mortos com uma estaca no coração, bem diferente da abordagem dos mutantes no filme. Curiosamente, a ideia inicial era usar atores com maquiagem e próteses pesadas para representar os infectados. Porém, nos primeiros testes, eles ficaram com a aparência de mímicos furiosos, o que não agradou a equipe. Por isso, optaram por usar criaturas feitas em CGI, que deram um tom mais sombrio e inumano aos antagonistas. Você sabia que em Transformers, o nível de detalhes e complexidade dos robôs era tão alto que os animadores levavam cerca de 38 horas para renderizar apenas um único quadro do filme. Segundo os próprios animadores, cada transformação dos robôs é única. Mesmo que seja o mesmo personagem se transformando mais de uma vez, milhares de peças se movem em ordens diferentes, por rotas distintas no corpo, dependendo da situação, como velocidade, terreno ou a intenção da ação. Eles se explicaram que os robôs se transformam de forma fluida e instintiva, mas também admitiram que o principal objetivo era fazer as transformações parecerem visualmente interessantes e convincentes. O lendário dublador Peter Cullen, que deu voz ao Optimus Prime desde os desenhos animados dos anos 80, disse que voltar ao papel foi como calçar um par de sapatos velhos e confortáveis que você não usava há tempos. Ele agradeceu aos fãs por pedirem seu retorno ao personagem. Na cena, por volta dos 40 minutos de filme, em que o robô Scorponok explode debaixo da areia, atrás dos soldados, o efeito foi criado detonando cordões explosivos sobre a areia. A sequência era tão perigosa que o diretor Michael Bay alertou os atores: corram e não parem por nada. Se pararem, vocês podem se machucar seriamente ou até pior. Por isso, o olhar de pânico dos atores enquanto fogem é 100% real. Para manter o filme mais autêntico e também dentro do orçamento, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos colaborou com a produção. Eles forneceram veículos militares, permitiram que caças F-22 e CV-22 fossem filmados, algo que não acontecia desde o filme Hulk, de 2003. Soldados de verdade participaram como figurantes, e os uniformes usados pelos atores eram todos autênticos. Como retribuição, os militares receberam sessões especiais do filme, de forma gratuita, antes da estreia. Uma curiosidade dos bastidores é que originalmente Michael Bay queria usar um iPod da Apple na cena de demonstração da câmera do House Park. No entanto, o Steve Jobs negou o uso do produto no filme. Resultado, o iPod foi substituído por um celular da Nokia. Você sabia que em Pulp Fiction, o orçamento total do filme foi de apenas 8 milhões de dólares? Inicialmente, o valor seria ainda menor, mas aumentou quando Bruce Willis entrou para o elenco. Apesar de estar vindo de alguns fracassos nos Estados Unidos, ele ainda era um nome forte no mercado internacional. 5 milhões desse orçamento foram destinados apenas aos salários do elenco. Antes mesmo de estrear,
O filme já tinha se tornado lucrativo. Os direitos de distribuição mundial foram vendidos por 11 milhões, muito por conta da presença de Willis. No fim das contas, Pulp Fiction faturou mais de 200 milhões de dólares nos cinemas. A atriz Uma Thurman inicialmente recusou o papel de Mia Wallace, mas Quentin Tarantino queria tanto que ela aceitasse que chegou a ler o roteiro inteiro para ela por telefone. Foi aí que ela mudou de ideia e topou interpretar a personagem. O Chevelle Malibu conversível de 1964, dirigido por Vincent Vega, personagem de John Travolta, pertencia ao próprio Tarantino. Durante as filmagens, o carro foi roubado. Anos depois, em 2013, um policial flagrou 2 garotos desmontando um carro antigo. Ao verificar o número de chassi, que havia sido adulterado, descobriu que era o carro roubado de Tarantino. O novo dono, que tinha comprado o veículo recentemente, nem fazia ideia da origem ilegal. O personagem Jules, interpretado por Samuel L. Jackson, foi originalmente escrito com um enorme Black Power, mas um membro da equipe trouxe várias perucas para testes, entre elas, uma com estilo cabelos cacheados e molhados. Tarantino nem tinha considerado essa opção, mas quando Jackson experimentou, ele curtiu o visual e decidiu manter. E aquela cena icônica em que Jules vira a mesa no começo do filme foi totalmente improvisada por Samuel L. Jackson. A reação surpresa de Frank Whaley foi real, mas eles seguiram com a cena, e tudo foi captado em uma única tomada. E esse foi mais um Curiosidades sobre Filmes Aleatórios. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E deixe nos comentários filmes que você gostaria de ver aqui no canal. Valeu! E até a próxima.